Meus caros irmãos, no infinito amor do coração de Jesus e na ternura do coração imaculado de Maria, um abraço fraterno. De todos os cantos me vêm pessoas à procura de paz, de uma palavra que lhes dê segurança, de uma orientação para um determinado problema, uma determinada situação adversa. Mas no meio dessas pessoas que me procuram, e esse é o meu ministério de acolhimento, de ouvir, tem muitas pessoas que me trazem profundas marcas de decepção com os atuais escândalos na Igreja Católica, sobretudo aqueles escândalos envolvendo padres, religiosas, seminaristas, consagrados, bispos. Eu tenho recebido, meus irmãos, um número bastante considerável e preocupante de pessoas, testemunhas dos pecados dos padres e dos religiosos. Pessoas que me vêm com material gravado, filmado, e que eu procuro, de todas as formas, não inocentá-los, mas pedir que aquelas pessoas, por amor a Cristo e consideração a mim, destruam essas pseudo-provas, porque não é assim que se incrimina uma pessoa. Não é tão simples assim, mas estraga muito a reputação de um padre, de uma religiosa. E na boca dessas pessoas, elas preferem a igreja evangélica, elas preferem o espiritismo, porque diz que tem menos escândalo. Hoje eu quero refletir com vocês sobre os pecados na igreja. Não se deve dizer os pecados da igreja. Dentro da igreja tem pessoas, todos nós, procurando a salvação. Nesse sentido, a igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital onde todos nós procuramos cura. Trazemos a presença de Deus às nossas enfermidades. Trazemos a presença de Deus às nossas fragilidades. E também aquilo que o pecado, como se fosse um mal, e é um mal, causou em nosso caráter. Permeou a nossa sensibilidade e até determinou a nossa personalidade. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram que não é o padre que é pedófilo, é o pedófilo que infelizmente é um padre. Não é a freira que é lésbica, é a lésbica que é freira, entrou para a vida religiosa e as formadoras não viram ou deixaram passar. Não é o seminarista que é homossexual, é o homossexual que é seminarista. Não é o bispo que é ranzinza, perseguidor, que maltrata pessoas como na Idade Média. É o homem mau que, por alguma razão que nós desconhecemos, foi escolhido para bispo, lobo em pele de cordeiro. Porém, eu digo para essas pessoas que o número de padres santos é muito maior. O número de bispos santos é muito maior. E eu não digo isso para agradar os padres, eu não digo isso para agradar os bispos, porque a minha única relação com eles é eclesial. Eu não tenho amizade com padre nenhum, a não ser a simpatia, a cordialidade, a educação, não é? Eu não tenho amizade com bispo nenhum, porque eu acho que eles já estão tão cheios, não é, da missão que lhes foi confiada. Mas eu quero dizer com toda sinceridade que para cada caso de escândalo desse, afloram virtudes na igreja. A igreja é um jardim de santidade, independente da vida religiosa. É um jardim de santidade entre os leigos. É um jardim de santidade entre as pessoas que se dedicam à causa da evangelização, por exemplo, como a catequese. Nós temos leigos missionários que estão em países por conta própria ou a chamado de algum órgão da igreja. Nós temos padres que estão dando a vida pelo seu ministério sacerdotal e religiosas tentando viver as regras e constituições de suas congregações ou institutos seculares, como as leigas consagradas. Nós temos grupos e comunidades que, aos trancos e barrancos, estão
construindo a cidade de Deus, como diz Santo Agostinho, dentro de si. Nós temos institutos de vida religiosa que, apesar das suas contrariedades, das suas invencionices, né, que muitas vezes é falta de formação mesmo, mas tem valores, tem coisas boas, tem elementos bons, tem positividade. Imagina se naquela comunidade não houvesse aquele instituto, aquela casa de irmãs, irmãos, de padres. Imagina se onde você mora não houvesse paróquia, nem mesmo uma capelinha, o que hoje é impossível, né? Você anda aqui num bairro, é uma paróquia, se passa para outro bairro, outra paróquia, daqui a pouco é uma área pastoral. Mas quando nós nos voltamos para dizer, eu estou deixando a Igreja Católica por causa do pecado dos padres e religiosos, eu estou me omitindo na luta pela santidade. Porque o remédio para esses escândalos morais sempre existiram e sempre vão continuar existindo. O remédio é a virtude pessoal. E o que é isso, irmão Emanuel? Eu serei santo, eu serei virtuoso, eu praticarei a virtude. Eu terei indulgência para com os padres religiosos e leigos, seminaristas e consagrados que estão no pecado declarado para toda a sociedade. No lugar deles, eu serei a santidade que a Igreja espera de mim. Então, o nome disso é virtude pessoal, pelo qual o nosso nome, de um certo modo, limpa a mancha desses padres da Igreja, limpa a mancha jogada na Igreja. A Igreja é santa, pecadores somos nós. A nossa virtude pessoal elimina em grande parte o mau conceito que a pessoa ficou de padre, de frades, de religiosas, de leigos. Quando nós vivemos o nosso batismo, as nossas virtudes que são próprias da condição de batizados, nós somos um elemento de divulgação da santidade da Igreja. Então é bom que ao lado do escândalo de um padre exista a santidade de um leigo, ao lado da leviandade, né, da promiscuidade de uma religiosa, haja a santidade de um leigo. Ao lado de uma vergonhosa condição moral de um seminarista exposto, haja a santidade de um leigo, de uma leiga, de um ministro da Eucaristia, de um membro da renovação carismática, de uma membra ou membro da Legião de Maria, de um membro ou membro do apostolado da oração, de um membro ou membro do movimento da Mãe Rainha Três Vezes Admirável, não é? Do catecumenato, das equipes de Nossa Senhora, do Encontro de Casais com Cristo, do movimento familiar cristão, enfim, todos os florões de santidade que há na Igreja. Se nós nos preocuparmos em nós sermos virtuosos, a falta dos padres, dos religiosos, dos consagrados, nós veremos com aquela caridade cristã, porque são pessoas que precisam de intercessores, guardiões, né, da sua vida religiosa. Você reza pelo padre que você está escandalizado, pela freira, pelo seminarista. Você tem cuidado com a sua honra, não divulgando o que você ouviu, viu, sentiu ou escutou falar. Você tem caridade para manter o silêncio oblativo, o silêncio que purifica as leviandades de tais pessoas? Porque existe um silêncio que purifica a leviandade dos padres e dos religiosos e das religiosas. Não é omissão, é um silêncio de compaixão. É um silêncio de dizer, Senhor, sem a tua graça eu faria 10 vezes pior do que este padre, do que esta religiosa, do que este seminarista, do que este leigo. Senhor, sem o auxílio da tua graça eu seria pior. Assim praticava Santa Teresinha. Quando a irmã vinha trazer as fofoquinhas próprias, né, da vida comunitária do Carmelo de Lisieux, isso é natural, Santa Teresinha dizia, irmã, e eu e você, se Deus não nos desse a mão, seríamos pior. E ali a irmã desistia de continuar a fofoca, a maledicência, porque Santa Teresinha batia de frente com isso. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, Senhor, que os outros sejam melhores do que eu.
eu quero ser boa, mas que o meu próximo seja melhor do que eu. A gente deve ter uma atitude de humildade quando encontra um escândalo na igreja. Meu Deus, o que está faltando na minha vida para ter acontecido isso com esse padre, com essa religiosa, com este seminarista? Meu Deus, onde é que eu estou faltando no meu testemunho de vida? É muito melhor do que a acusação verbal, comunicativa, expansiva, divulgadora, viralizante. Parece que nós temos prazer em comunicar aos outros o que ouvimos de um padre, de um seminarista, de uma freira, de um religioso. Parece que há uma mórbida alegria em comentar o pecado de uma pessoa consagrada. E isso é uma coisa demoníaca, porque nós estamos falando de membros da nossa própria igreja e de pastores do rebanho, pessoas que são referências eclesiais de Cristo, pessoas que são como que mantenedores da graça na igreja. Assim é um padre, um frei, uma religiosa, uma leiga ou leigo consagrado. Nós estamos jogando pedra no próprio telhado da igreja, quando nós divulgamos coisas que ouvimos falar. Aí você pode me dizer, quer dizer que a gente pode falar dos outros pastores, das outras religiões, mas na nossa igreja nós temos que abafar. Não se trata disso. Se trata da caridade preventiva, da caridade oblativa, da caridade prudente, da caridade amorosa, da caridade que é vínculo da perfeição aurida do coração santíssimo de Jesus. É verdade, alguns pecados dos padres religiosos e religiosas seminaristas são inevitáveis, porque eles fazem a olho nu o pecado, cometem o pecado para que todo mundo veja. Mas isso não é problema nosso, isso é problema deles com Deus. No final das contas, eles com Deus. Mas compete a mim ser santo no lugar deles, de viver no lugar deles. Eu outro dia participei de um retiro onde tinham muitos padres religiosos, seminaristas. E às vezes, na hora do recreio, todo mundo se encontrava e conversava de tudo, né? Política, fé, sociedade, até porque era um retiro meio teologia da libertação, a gente já sabe como funciona, né? E lá uma religiosa disse: chegará um tempo que não é mais preciso a vida religiosa. Porque hoje a nossa vida religiosa é igual a do leigo. A única diferença são os votos, as promessas. E eu disse: não, irmã, a vida religiosa é um dom do Espírito Santo à igreja. Sempre haverá. Os santos fundadores, eles são munidos de uma graça particular para fundar os institutos, as comunidades, as instituições. Então, a vida consagrada, a vida religiosa sempre existirá, porque é um dom perene do Espírito Santo. Meus irmãos, eu só não apanhei dessa religiosa porque eu me calei. Então, quando eu olhei para aquela religiosa, eu imaginei a vida que ela leva, não é? A vida que ela leva pessoalmente, no secreto. E qual é a atitude nossa? Perdão e misericórdia para quem nem sabe o que está fazendo na vida religiosa. Grande parte dos consagrados não sabem nada sobre a vida religiosa. Responderam o chamado, pressupõe que foi Deus. Mas a vida prova que são muito poucos que têm formação. Estou falando teologia, filosofia não, porque isso aí é usual. Estou falando de estudos pessoais. Estudos sobre o carisma, a vida do fundador, documentos da vida religiosa, livros da vida religiosa, formações arquidiocesanas, formações da própria congregação. E aí nós devemos dar o desconto da caridade, da compreensão eclesial, de um estímulo para que possam erguer-se das quedas. Santo Agostinho vai dizer: se você cair 7 vezes, se levante 8. Então essas pessoas que me procuram dizendo que estão deixando a igreja por causa do pecado dos padres, me perdoe, é a mais lacônica hipocrisia, porque estão se sentindo santos, né? Se sentindo puros. E olha, vão para a igreja evangélica, porque é onde menos tem escândalo, meu Deus, que o diga a Polícia Federal, não é? Estão indo para o espiritismo, onde tem menos
escândalo, que o diga o João de Deus da vida, né? Então, não é por aí. Eu considero uma atitude hipócrita quem diz que está deixando a Igreja Católica pelo pecado dos padres. Seja santo no lugar do padre e pelo padre. Se coloque como intercessor, assuma essa função de intercessor por esse frei que você conhece e que está sabendo de tanta coisa, que não te leva a nada, a não ser ao pecado e ao inferno, por julgar uma pessoa consagrada. E espalhar calúnias que vão manchar a sua reputação. E muitas pessoas não procurarão mais esse frei, esse padre, essa freira, esse leigo consagrado, por sua causa. Você manchou a reputação de uma pessoa que até então estava fazendo o serviço de Deus. Os pecados dele ou dela serão resolvidos com ele, ela e Deus, não com você. Então, quando você julgou, meu irmão, quando você espalhou, quando você viralizou uma informação dessa natureza, você manchou para sempre a reputação deste padre, deste frade, desta freira, deste leigo ou leiga consagrada. E você atrapalhou o ministério, talvez para sempre, porque é difícil apagar uma informação, é difícil apagar uma acusação. É certo que se essa pessoa for santa, logo isso se desfaz. É certo que se essa pessoa viver em virtude, isso logo desaparece, porque nada pode contra o testemunho de vida. Então hoje eu quero apelar para nós a virtude pessoal. É o remédio para os escândalos na igreja, repito, não da igreja, mas na igreja. Não são os sacerdotes que pecam, mas a pessoa dos sacerdotes. A pessoa das religiosas e dos religiosos, dos monges e das monjas. Muitas monjas de clausura estão ali e não sabem por quê. Nunca leram um livro de seus fundadores. A sua vida contemplativa é só o trabalho na cozinha, na horta e rezar o texto e rezar a liturgia das horas, mas não tem nenhuma formação. Nenhuma. Então fica difícil ser monge e ser monja e cumprir o papel na igreja sem orientação, sem formação. É esse o aspecto da preocupação. Religiosos novos, porém bem formados. Que se recicle as constituições para melhor representarem os institutos e congregações. Que se restaure a vida sacerdotal, mas para que os padres melhor comuniquem a santidade de Cristo. Abrir para a promiscuidade, abrir para facilitar o escândalo, abrir para aumentar o número de pecados sociais e eclesiais, aí esse tipo de restauração das constituições não vale, né? Não vale. Recentemente, assistindo a TV Aparecida, eu não vou citar o nome da religiosa nem a sua congregação, mas era uma irmã regente de um coro. Era uma missa de algum jubileu, não sei bem do que se tratava. Mas a regente do coro era uma freira, salto alto, calça comprida, paletó, brinco, pulseira, um pequeno crucifixo, gargantilha bem aqui colado na garganta, unhas pintadas, maquiada, batom, cabelo, sobrancelhas como estão fazendo agora, pulseiras no braço. Então fica muito difícil acreditar na fidelidade dos votos de uma religiosa como essa. Fica muito difícil acreditar que ela seja fiel ao espírito da vida religiosa. Porque também não precisa andar com a saia lá embaixo, precisa andar escanchelada, mal feita, horrorosa. Porque quando a gente é bonito, que entra para o convento, o pessoal diz que desperdício. Quando a gente é feio, que entra para o convento, esse mesmo povo diz, só deu para isso, né? Mas aquela irmã que estava regendo o coro era uma figura vulgar de religiosa. Eu penso que não merecia o nome de religiosa, porque não é possível uma irmã com tantas pulseiras, brinco, colares, maquiadíssima, eu acredito que não é possível ser fiel, porque ela se torna um ponto de contradição, a começar pelo voto de pobreza, simplicidade, que deve marcar uma religiosa.
muito competente como maestrina, muito competente como musicista. Eu penso que ela vai ficar, digamos assim, não no lugar da irmã Miriam Collin, porque insubstituível, mas ela vai ficar como uma grande autora, produtora de cantos no Brasil. Mas ela precisa melhorar o aspecto, a aparência escandalosa para uma freira. Não há problema de uma religiosa usar um brinquinho, um colarzinho, um anel, sobretudo, né, os que são da esquerda dentro da igreja, o anel de tucum, não é? Mas uma religiosa maquiada, com roupas indecorosas, sensuais, eu penso que isto é um escândalo e o povo de Deus tem razão de não aceitá-las como religiosas. Mas quero dizer a você, elas são uma minoria até apagada, porque a grande maioria das religiosas são santas virtuosas ou em processo de virtude e santidade. Vamos tirar a roupagem da nossa hipocrisia e, ao invés de atacar nossos bispos, nossos padres, seminaristas, escolha um seminarista para ser intercessor. Você deveria ser benfeitor de um seminarista, eu tenho falado isso aqui. Benfeitor de um seminário, benfeitor de um padre, benfeitor de uma freira, benfeitor de uma pessoa consagrada que ajuda todos os meses com víveres, dinheiro, produto de higiene pessoal, que paga retiros, que compra livros. É muito melhor do que estar fofocando sobre o que esse seminarista fez, este padre está fazendo. Se torne benfeitor dele. É uma bênção muito grande que volta para você triplicada. Então me desculpe a conversa de hoje, mas tem coisas que a gente tem que falar. E o tema da nossa reflexão hoje é a virtude pessoal em prática. A virtude pessoal em prática. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria. Eu estou aqui no Mosteiro dos Jesuítas em Retiro. O Santíssimo está exposto. E eu estou pedindo por vocês do canal do Macedo Júnior, que me escutam, que são meus irmãos, que gostam das minhas audições e que eu creio também rezem por mim. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.